aí. Deixa eu iniciar a gravação aqui pra gente. Boa tarde, então, agora, pessoal. Nós vamos, então, dar continuidade, tudo bem? Ao assunto do exame de paciente, né? Deixa eu arrastar isso aqui. Vocês já tiveram prova em alguma disciplina do quinto período ou ainda não? Ah, tá, de oclusão e horta, beleza, né? A nossa está marcada por dia 29. Vamos ver se há possibilidade. Eu acredito que quem esteja acessando lá pelo Moodle está verificando que, por exemplo, a aula de exame do paciente eu não consegui terminá-la na terça-feira, por isso que a gente está dando continuidade. Então, às vezes, vai ter um pouquinho de atropelo no sentido de o assunto não ficar coerente com a semana. Mas, ao final, a gente acaba contemplando tudo, viu? Eu até queria ver se um dia, uma terça-feira antes da prova, se a gente podia dar um repeteco, dar uma revisão, porque aí eu abriria o microfone e vocês organizam as dúvidas aí, vamos ver se a gente consegue fazer isso, tá bom? Eu acredito que a gente vai abordar até coroas provisórias, porque aí fica definido como até o assunto de coroas provisórias para o primeiro bimestre, e o restante somado, mais o que foi dado no primeiro bimestre, cai no segundo bimestre. Tudo bem? Eu vou compartilhar a tela agora com vocês. A tela está chegando direitinho aí para vocês? Todo mundo visualizando? Ok, né? Ótimo. Então, nós vamos dar continuidade ao assunto exame do paciente, né? Nós chegamos na aula passada, ou seja, tudo que eu estou fazendo, né? Através da anamnese, desse exame clínico intra e extra-oral, é coletando informações que possam colaborar no planejamento, na elaboração do meu plano de tratamento, né? Então vamos dar uma caminhada aqui, aonde a gente parou, né? Nós vimos então o planejamento para determinar o número específico de pilares que serão os dentes que vão segurar a futura ponte fixa, né? Quantos dentes precisam? Nós basicamente vimos as 3 regras, vimos 2 na aula passada, o polígono de Roy, que trata principalmente do planejamento naqueles casos onde os pacientes têm problema de mobilidade, ou seja, problema periodontal, e vimos também a lei de Ante, né? Que é utilizado com mais frequência. A mais utilizada, na verdade, a regra ou a lei para o planejamento dos nossos casos será a lei de Ante. Eu falei em 3, por quê? Porque o outro planejamento diz respeito aos elementos em cantilever, né? Que são aqueles elementos que vão ficar suspensos na ponta, vamos falar assim, né? Nenhuma das extremidades de uma ponte fixa, né? Ele não vai ter apoio, né?
Então, basicamente, com esses três, você dominando essas três regras, você pode fazer qualquer planejamento para os pacientes com necessidade de prótese fixa, né? Então, falamos da lei de Hunt, né, direitinho, como é que você faz para calcular o número de dente que precisa, e vamos dando continuidade. Muitas das coisas que eu vou abordar aqui, por isso que eu acho até que a gente vai passar mais rápido, eu já falei, mas vamos frisando. Então, eu estou ainda fazendo o exame do paciente. E relacionado à inclinação, nós vamos ter os dentes, que em alguns casos eu posso fazer a meloplastia. A meloplastia, principalmente se o dente estiver extruído, né, se for no segmento posterior aí. Por exemplo, eu vou fazer uma ponte fixa numa arcada inferior, a nível de primeiro molar. E o primeiro molar superior, que será um dente antagônico, ele está extruído. Ele está fora da curva de Spee, fora do plano oclusal ideal. Não tem como. Então, como que eu vou fazer? Eu preciso, se eu não puder acertar, alinhar esse dente através de movimento ortodôntico, eu posso então fazer uma meloplastia. A meloplastia é um desgaste compensatório que eu vou fazer a nível de esmalte para colocar esse dente então em alinhamento em relação aos dentes vizinhos, para ele não complicar, principalmente nos movimentos excursivos, na oclusão, essa futura prótese que eu vou fazer no arco inferior, né? Então eu posso seguir essa trajetória. O aparelho pode ser móvel ou fixo, né? Claro, teve alguém que me perguntou lá para trás mente se quando esses dentes estão assim instruídos, eu acho que não foi nem essa situação, eu acho que diz respeito à situação de raiz, parece que a pessoa lembrou disso, uma raiz que está intruída, que o nível ósseo que está com a fratura ou com defeito abaixo do osso, a pessoa perguntou se eu não poderia puxar essa raiz com movimento ortodôntico, que pode também, né? No caso aqui é o dente em si, tá ok? Eu posso sim melhorar o posicionamento desse dente, o alinhamento dele em relação aos outros, através de movimentação ortodôntica, que pode ser um aparelho fixo ou um aparelho móvel, né? E o tratamento... e aqui, tratamento endodôntico com finalidade protética. A gente também já citou essa situação, se você vai preparar um dente, de repente o paciente não quer ir fazer ortodontia. Não quer ir principalmente porque não tem poder aquisitivo para pagar. Se a inclinação for razoável, for pouca, eu posso tentar fazer um desgaste compensatório nesse dente, né? Vamos imaginar o dente está inclinado um pouquinho, eu vou preparando, desgastando mais aqui nele, na mesial, de tal maneira que ao final do meu preparo ele está posicionado adequadamente. Se eu conseguir fazer esse desgaste e não agredir o dente, tudo bem. Mesmo eu tendo essa visão, é prudente que eu previna o paciente dizendo que, olha, seu João, eu vou fazer esse desgaste para o senhor não precisar gastar na ortodontia. Mas corre o risco, no momento que eu estiver desgastando esse dente, para alinhar ele, eu expor o nervo desse dente. Aí o senhor vai ter que fazer o tratamento endodôntico, certo? Isso a gente chama então tratamento endodôntico com finalidade protética. Você expôs o nervo, ainda não alinhou esse dente adequadamente, vai fazer o tratamento endodôntico, vai cortar então esse remanescente e fazer um núcleo nesse dente que era assim, fazendo um núcleo metálico, deixando ele adequado para dar continuidade aos preparos para receber essa futura ponte. Tudo bem? Dentes pilares, relacionado à inclinação, nós já falamos, é isso aí, né? As inclinações, normalmente, a literatura é um consenso entre os autores que inclinações até 28 graus eu consigo fazer alguma manobra e corrigir. Inclinações maiores do que essa, certamente eu precisarei de um tratamento endodôntico. Sidney, mas o paciente falou que não quer, não pode pagar. Então aí não tem jeito. Você teria que partir para um outro planejamento, uma ponte removível, que é difícil, ou expor isso para ele, né? Que não tem jeito de resolver a situação. Fazer milagre, não. Não tem jeito, né?
Eu preciso avaliar o tamanho das coroas da coroa clínica, que vocês já aprenderam, a gente já passou, que a dificuldade se dá em dentes com coroa clínica curta. Quando eu tiver frente aos pacientes que apresentam coroa clínica curta, para realizar os meus preparos, eu devo lançar mão das retenções adicionais, né? Sulcos, canaletas e orifício, para melhorar a inclinação de 28 graus. Tá? Até 28 graus o dente eu consigo reverter, consigo fazer um desgaste, na maioria das vezes, e compensar. Relacionado à coroa, ainda nas coroas frente às coroas curtas, para que ela tenha uma retentividade adequada, eu devo lançar mão dos sulcos, canaletas e orifícios. Tudo bem? Exame do paciente, ainda os dentes pilares, que vão subir. Vitalidade pulpar, é claro que eu vou examinar. Aqui, principalmente no dente, está fazendo um preparo aí que o paciente relata: ah, doutor, eu não sei, o senhor preparou esse dente aqui a semana passada, nas coroas curtas, Brian. A gente já está repetindo, mas tudo bem. Para as coroas curtas, se a coroa é curta, a gente já definiu o que é uma coroa curta na aula lá atrás, né? Não vamos falar mais. Mas se as coroas for curtas, você deve lançar mão das retenções adicionais sobre o preparo. Fazer, né? Canaletas, sulcos e orifício. Ou outra manobra que você pode fazer também é uma conquista de espaço biológico, né? Ali a nível cervical, entrar periodontalmente, abaixar a crista óssea. E essa coroa que antes tinha um tamanho assim, se você abaixou a crista óssea, ela aumentou um pouquinho. Isso também é um procedimento, inclusive nas questões de prova eu aceito essa resposta. Porém, no seu dia a dia, isso é muito mais agressivo do que lançar mão das retenções adicionais, né? Sulcos, canaletas e orifícios. Então eu acho que tem que ser sempre assim, a gente precisa ser prudente, precisa ter coerência, né? Ser o mais biológico possível, proteger, né? Claro que não tendo essa opção de fazer, aí a indicação clássica seria a conquista de espaço biológico para abaixar a crista óssea e aumentar essa coroa um pouquinho mais no sentido cérvico-oclusal. Tudo bem, Brian? Deu para tirar a dúvida aí? Tranquilo, né? Ainda sobre os slides aqui, então, vitalidade pulpar. O paciente sentou na cadeira, eu preciso ter certeza que o dente que eu preparei não vou ter problemas. Se for ter problema, faça esses testes térmicos que vocês estão melhor preparados do que eu para saber, né? Ou na dúvida ainda, instala a coroa provisória, pede para esse paciente ficar um determinado tempo, 1 mês, 2 meses, sei lá, para ver se cessa essa sintomatologia, né? Não cessando, claro, então a indicação é tratamento endodôntico antes de dar continuidade no caso, né? Então aí verificar os reflexos de proteção, evitar dentes desvitalizados, né? A gente também já conversou sobre isso. É uma coisa mais recente na odontologia, né? Porque antigamente protesista ia preparar um dente e preparar um caninão aí, ou outro dente qualquer, para receber uma coroa total, uma coroa metalocerâmica. A primeira coisa que ele fazia era desvitalizar, tirar a polpa, tratamento endodôntico. E isso já caiu por terra, esse conceito, né? Muito pelo contrário. Nós vamos sempre dar preferência para trabalhar sobre os dentes não tratados endodonticamente, porque se acontecer qualquer falha de adaptação na coroa que você fez, esse paciente vai sentir dor ou sensibilidade e pode procurar você ou um colega no estágio inicial de toda essa problemática, ficando mais fácil para você resolver o que está acontecendo. O risco de pulpite, baixo, médio, alto risco, né? Você avaliar isso aí de acordo com os seus conhecimentos da endodontia. Em relação ao periodonto, índice de placa, vocês na disciplina de periodontia devem ter as manhas de como fazer isso adequadamente, examinar esse periodonto, coletar essas informações, esses números do índice de placa, para puxar a orelha desse paciente. Seu João, precisa escovar os dentes melhor. Seus dentes ficaram pintadinhos aqui, ó, tá vendo? Esse vermelhinho aqui é um produtozinho que a gente jogou e cola nos bichinhos que estão aí. Isso é mais conversa para criança, né? Cola nos bichinhos que tá aí, porque tá sujo. O senhor precisa escovar melhor essas áreas. Enfim, né? Às vezes só com reeducação
você consegue melhorar a higiene desse paciente, possibilitando que ele então dê continuidade ao tratamento de uma prótese fixa. Porque se você não conseguir mudar a conduta, a postura de um paciente que não escova os dentes direito, chega ao ponto de, inclusive, contraindicar uma ponte fixa. Porque se ele não cuidou daquilo que Deus fez, tudo bonitinho, funcionando bem, imagina o que você vai colocar ali artificialmente, com todas as... como é que fala? Faltou a palavra. Com todas as limitações, né? Vai examinar o exudato inflamatório, recessão gengival, fazer sondagem, índice de sangramento, verificar a distância biológica, como é que está a mobilidade, né? Dependendo do grau de mobilidade desse dente, ele está indicado para fazer a exodontia e não mais utilizá-lo como um pilar. Se tem cárie e lesões, até aonde vai o envolvimento dessa furca, exame da área edêntula, como é que está esse espaço desdentado? Ele perdeu 2 dentes, mas cabe 2 dentes agora? Voltou para repor esses dentes 10 anos só depois, ou menos, né? Não sei. Fechou o espaço, eu preciso avaliar tudo isso, né? No meu exame, para eu poder daqui a pouco conversar com o meu paciente e vender um produto que seja viável para colocar, né? Por isso que eu estou passando. Eu, na verdade, estou coletando todo o número de informações possível para daqui a pouco, a hora que eu sentar com ele, falar, olha, seu João, aqui eu vou fazer uma fixa de 4 elementos, nós vamos tratar endodonticamente esse dente, que o senhor está sentindo, ou não vamos, o senhor precisa melhorar a escovação, enfim. É justamente para isso, para que você possa elaborar o seu planejamento, o seu plano de tratamento. Né? Em relação ao periodonto, ainda nós vamos avaliar os pacientes sem risco, né? Pacientes sem risco nós vamos considerar o paciente normal e que você gostaria de encontrar essa situação em todos aqueles que sentarem na sua cadeira com necessidade de fazer uma ponte fixa. O osso deverá estar de 1 a 2 milímetros distante ali da região amelo-sementária, da região de esmalte. Né? Isso é um padrão de normalidade, né? Lá atrás nós comentamos que nesse dente que você vai selecionar como pilar, se ele tiver algum defeito, alguma cárie, esse defeito, essa cárie não deve estar diferente dessas distâncias. Estando para dentro do osso, primeira coisa que eu vou fazer é uma conquista de espaço biológico ali, né? Tirar o osso na cervical, abaixar, ou seja, reequilibrar, deixar essa distância de novo, porque o meu término cervical não pode ficar infraósseo, tem que ficar supraósseo, né? Tem que ficar para cima de crista óssea. Quanto? 1 a 2 milímetros, que é o padrão de normalidade. Por isso, nos casos que não se encontrar dessa maneira, eu preciso, através de procedimentos periodontais, cirúrgicos periodontais, tornar essa situação viável ao aproveitamento desse dente. Pacientes com risco podem apresentar sinais clínicos de intensidade variável, né? Mobilidade, migração de tecido periodontal, tecido gengival flácido, avermelhado, e muitas vezes sem contorno adequado, associado à perda óssea localizada ou generalizada. Tudo isso precisa ser avaliado antes da gente colocar nosso aparelhinho a ponte fixa, né, sobre esta situação. Se faz necessário, impossível, né? Tem uns MacGyver aí da vida que vê 2 dentes que ele pensa em planejar para preparar papilares e não faz nem o exame radiográfico, né? Não existe isso, né? Todo caso, acredito que a disciplina de radiologia trabalha bem isso com vocês, é necessário, né? Mesmo a restauração aí que você vai fazer, a não ser que você vai fazer alguma coisinha provisoriamente só para resolver essa situação agora, mas logo em seguida, amanhã bem cedinho, vamos fazer o exame radiográfico. Né? Amanhã bem cedinho é maneira de dizer, né, gente? O mais rápido possível. Mas olha aí, né? Porque uma prótese que aparentemente está boa, olha lá, deficiência. O exame é legal para eu avaliar a qualidade de adaptação de coroas em dentes posteriores e a técnica do paralelismo, viu? As radiografias.
A periapical, normalmente, essa aqui é periapical, ela não é tão eficiente. A técnica boa é a técnica do paralelismo para você não ter distorção. Aqui, mas está tão na cara aqui que, né? Dente tratado endodonticamente, mas o elemento radiopaco aqui é uma ponte fixa de 3 elementos, né? Os 3. Mas a gente vê que está deficiente a adaptação aqui na mesial, ó. Tem um gap aqui, né? Um ombro grande, né? Dente tratado canal. A gente olha esses outros dentes, né? Olha a cara extensa aqui, né? Basicamente isso aqui, essa raiz está pitimbada, né? Porque a hora que eu resolver isso aqui, tirar essa cárie, vai ficar muito próximo de furca, né? Nesses dentes aqui, por muito tempo, era feito risectomia, tratamento endodôntico, risectomia, né? Para esse caso, para esse aqui eu acho mais difícil, isso aqui está condenado, não tem como, né? Tá lá para baixo essa raiz aqui, sem suporte nenhum, né? Mesmo sem tratar endodonticamente, isso aqui vai ter que extrair e fazer um implante aí mais para frente, ou uma ponte fixa. Mas nesse caso, né? Uma raiz dessa, se você for tentar aproveitar, ela vai ficar fraca aqui, né? Porque já destruiu demais. Você poderia fazer o que a gente chama de risectomia, separar as raízes e fazer, ele já tem um premolar aqui, faz mais 2 aqui, um premolar em cima dessa raiz e um premolar em cima dessa. Não gosto muito desses procedimentos, não vejo durabilidade, mas eu vejo a periodontia e o periodontista indicando muito. Muito pouco suporte, você coloca o núcleo aqui, passa o tempo, essa coroa está soltando. Mas enfim, se vocês forem ver a literatura, está bem descrito e indicado risectomia nesses casos e o aproveitamento individualmente dessas duas raízes. Isso depende de muitas outras coisas que vocês devem avaliar no exame, por exemplo, a força oclusal desse campeão, desse paciente, né? Como é que é? É um cara bochechudo, tem uma musculatura macetérica com atividade grande, então nem cai na bobagem de fazer. Mas se de repente, contra essa situação, ele usa uma prótese total, uma dentadura, você pode fazer. Porque vocês vão aprender na prótese total que, em relação à dentição natural, a eficiência mastigatória de uma prótese total, quando bem feita, ela chega a 25% em consideração à dentição natural. Então, dá para entender que a força aqui é bem pouca em cima, né? Não vai ser tão agressiva, tão grandemente. Agora, se for dentição natural, precisa reavaliar com muito detalhe mesmo os procedimentos de risectomia e 2 coroas premolarizadas aqui. Tudo bem? Mas aqui o objetivo é só mostrar para vocês que eu preciso dos exames periapicais ou os exames de paralelismo, né, by Twing, para eu checar a qualidade das restaurações das coroas dos meus pacientes e ver o que eu posso elaborar. Né? Aqui o objetivo é mostrar que eu preciso das radiografias para saber. De repente esse paciente chegou achando que dá para aproveitar esses dentes e você vai dar uma péssima notícia para ele, mas boa para você, porque existe a possibilidade de fazer um implante, né? Friamente se falando. Então tá te preparando, te dando subsídio para você conversar com esse paciente daqui a pouco. Esse é o objetivo. Aí esse caso eu já mostrei até para vocês, um caso de uma raiz, né, que aparece, tem casos que aparece que você não enxerga nada aqui, né, tá gengiva, de repente você faz, por que do exame radiográfico? Porque ao fazer o exame radiográfico você descobre que tem uma raiz aqui e que é viável aproveitá-la, passa pelos procedimentos periodontais e olha lá, provisorinho sendo colocado já, né, nela. Toda vez que se fizer, princípio básico, viu? Eu às vezes assusto com vocês ali que vocês falam, professor, o senhor pode me ajudar? Que eu vou fazer uma cirurgia periodontal de aumento de coroa clínica, que é uma conquista de espaço, e não planejou o provisório. Não tem como, né? Porque se você vai remover tecido lá para baixo periodontal, é importante que no ato cirúrgico, ou seja, planeja antes, já leva essa provisória pronta, tem jeito. Molda o paciente antes, conversa com o professor da periodontia, planeja a cirurgia, mas no ato cirúrgico é importante que a coroa provisória já esteja pronta. Por quê? Porque ela vai ajudar, vai orientar a cicatrização tecidual. Porque não adianta nada, você faz a cirurgia, leva essa gengiva aqui, deixa ela bonitinha, o que vai acontecer? Ela vai retornar, voltar, cobrir tudo essa área que você descobriu. Então, planeja um provisório aí para colocar na hora, porque afastou lá, é importante ele ficar aí, para não permitir que esse tecido, não só não permitir
que o tecido cubra novamente, mas ela ajuda, estando bem polidinha, lisinha, vai ajudar, vai orientar a cicatrização desse tecido que está em volta. Aspectos periodontais ainda, né? Exudato inflamatório, doença periodontal com atividade, verificar isso, né? Não pode ser considerado um indicador de atividade no futuro, né? Isso aqui está querendo dizer que às vezes tem agora, mas com manobras que você impõe ou propõe ali para o paciente, ele fazendo essa situação pode ser resolvida, né? Ou seja, não é porque tem a presença disso aqui que está contraindicado lá na frente a confecção da nossa ponte fixa. As recessões gengivais, né? Prestar bastante atenção porque vai ter influência estética, né? O dente que tem recessão, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que jogar esses términos mais subgengival, ver se tem necessidade de conquista de espaço ou algum procedimento plástico, de plastia a nível dessa gengiva para resolver, né? Pacientes com linha do sorriso alto, a gente já deu informações sobre isso, verificar o que eu posso fazer, que tipo de material que eu vou usar para esteticamente eu não ter problema com esse paciente na hora de discutir, né? Por questões estéticas. A questão de sondagem, que eu vou passar mais rápido nisso aqui, porque o professor Rodrigo deve trabalhar muito bem com vocês, né? Como fazer a sondagem, fazer essas mensurações, né? Não sei se a maneira que ele faz é desse jeito, mas obedeçam a regra dele. Eu aqui não vou cobrar nada disso de vocês, porque a disciplina de periodontia tem muito mais capacidade do que nós na prótese fixa para olhar isso com vocês. Tudo bem? Como é que vocês fazem o índice de sangramento? Também não sei, né? Isso deve ser norteado pelo pessoal da periodontia. A resolução destas alterações pode resultar em contração tecidual, modificação da altura da gengiva marginal e exposição das margens das coroas. Por isso que, aliás, não é só à frente desses pacientes com problemas periodontais, não. Isso deveria ser feito e seguido em todos os casos. Fez o preparo, o ideal é depois que terminou o preparo, o seu preparo que está hoje subgengival, instalar a coroa provisória bem feitinha, lisa, polida. Nós vamos aprender a fazer bem isso para não agredir e colaborar com a cicatrização desse tecido. E esperar pelo menos uns 15 a 20 dias para moldar o caso para mandar fazer a coroa definitiva. Eu sei que na nossa clínica escola não tem condição, na universidade a gente às vezes prepara e molda na mesma sessão. Mas em função dessas situações, posso quebrar a perna, né? O preparo meu que hoje está subgengival, se eu moldar, pode ser que daqui 30 dias, a hora que eu for colocar a coroa, ele, devido à agressão que sofreu, ele sofreu uma migração e o preparo que antes estava sub, agora está ao nível ou supragengival. Como resolver? Não tem jeito. Senta na pedra e chora. Tem que repreparar novamente, moldar novamente e fazer uma outra coroa. Então é bom que você tenha conhecimento de todas essas adversidades, desses eventos, para que você possa decidir pelo caminho melhor a tomar, né? Esperar ou ter certeza que não vai acontecer nada. Aumento da mobilidade, causas mais comuns, doença periodontal por perda de suporte ósseo, por isso as nossas radiografias primordiais, né? Lembra que eu falei que lá na clínica nós vamos usar modelos montados no asa, exame anamnésico e radiografia. Olha quantas coisas aí, né, estão se encaixando para eu elaborar o meu plano de tratamento, saber o que eu vou vender para o meu paciente. Traumas oclusais podem levar também, né, a mobilidade, inflamação periapical, traumas agudos, acidente, raízes fraturadas, tá aí justificando as necessidades da radiografia. Reabsorções radiculares, cistos, neoplasias, etc. Isso aqui é tudo, são achados que eu posso, junto com o exame clínico, eu e radiográfico, eu detectar. A mobilidade pode estar estabilizada ou pode aumentar progressivamente. Reavaliar durante as coroas provisórias. Na hora que a gente estiver falando de coroas provisórias, vocês vão ver que uma das indicações dela, dos objetivos,
é reavaliar. Que situação? O seu João sentou na cadeira, tem os 2 caninos, que hoje, né, às vezes estava com traumazinho ou alguma coisa, você fez todo o tratamento periodontal que você aprendeu e você vai usar esses dentes como pilares. Porque não instalar coroas provisórias, seu João, estamos colocando 2 coroas provisórias aqui nesses 2 dentes seu, para verificar como é que ele progride. Nós vamos chamar o senhor daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou seja, vamos esperar 3 meses, nesses 3 meses vamos chamar o senhor algumas vezes aqui, para verificar se esse dente está mexendo um pouquinho, seu João, está com mobilidade. Vamos observar se paralisou, porque se ele não parar ou se aumentar, nós não vamos poder dar continuidade no tratamento, no que a gente está pensando. Nós vamos ter que pensar em uma outra alternativa, seu João. Tudo bem? Então me ajuda aí. Aí ainda, né, relacionado à avaliação periodontal que vocês fazem, tá bom? Não vou cobrar isso. As avaliações, o instrumental indicado, a sonda, né? O professor Rodrigo deve passar para vocês também. Envolvimento se o dente está com envolvimento de furca. Manter um tratamento dental com lesão de furca pode não alterar o prognóstico geral do caso e ser de fundamental importância para o planejamento. O que está querendo dizer aí? Muitas das vezes, o paciente sentou na sua cadeira e tem a ausência do primeiro molar e tem só o segundo molar que passou por um tratamento desse aqui, estava com lesão de furca. Mas o dente está lá, firmezinho. Se você ficar com medo de utilizar esse dente e extrair, acabou a possibilidade de você fazer um trabalho, uma ponte fixa ali, concorda? Vamos repetir de novo. Ele tinha segundo premolar, a ausência do primeiro e tinha o segundo. O segundo passou por tratamento periodontal. Se você puder usar ele, ele pode ser a solução para você resolver esse caso. Você vai preparar ele, o segundo molar, vai preparar o segundo pré e fazer uma ponte fixa de 3 elementos. Se você tirar ele nesse momento, porque está com medo só porque teve uma lesão de furca, você acabou com o caso. Não tem jeito mais de fazer nada ali, né? Nada assim, né? Em termos de ponte fixa, pode ser um outro procedimento. Então tá vendo que muitas das vezes ele é fundamental para o planejamento. A manutenção de uma furca pode ser a única alternativa para evitar uma PPR. Esse casozinho aí, que legal, encaixou. Esse caso que eu citei, se eu tirar esse dente com medo, não vou usar ele como pilar não, porque vai que esse paciente vai perder, eu vou extrair. Se você extrair, acabou a indicação para uma ponte fixa. O que você poderá fazer é uma ponte parcial removível, que é aquela de grampo. É a única coisa, que é 2 coisas, né? Pode ser fazer o implante, mas às vezes o paciente, e na maioria das vezes não pode pagar, ou essa PPR, prótese parcial removível, com os grampinhos segurando. Não tem outra saída. Então você viu que você jogou o paciente de uma ponte fixa, né? Você jogou ele para a necessidade de uma prótese parcial removível, sem jeito de reverter a situação. Então muitas vezes a manutenção dela foi primordial, é primordial para você resolver satisfatoriamente. E desde que ele, claro, limpe isso melhor, cuide adequadamente, vai ter uma vida útil boa sobre esse dente. Tá bom? Envolvimento da furca. É complicado o tratamento de cáries nas regiões da furca, principalmente em teto, né? A gente sabe. Sei lá, se depender do tamanho lá, às vezes compensa tirar do que colocar o risco de fazer a exodontia do que aproveitar. Deve-se avaliar a possibilidade de restauração da unidade dental após o tratamento da furca, né? Já tenta ver isso antes, porque o coitado do paciente pagar para receber o tratamento de furca, a hora que chega lá na frente você vê que não dá para restaurar, vai ter que tirar de toda maneira? Não é honesto, né? Então vamos avaliar isso com critério, com cuidado, para definir essas situações. Seja por manutenção ou separação das raízes. Lembra o que eu falei lá atrás, né? Se não der para fazer o procedimento de cárie que está ali entre as 2 raízes, pode haver a possibilidade de fazer as risectomia, né? Fazer a risectomia e transformando esse molar, no caso, em 2 premolares. Ou a remoção de uma ou mais raízes também, né? O tratamento de furca deve levar em conta a possibilidade de controle posterior fundamental.
todas essas decisões sua devem ser pautada, embasada em conhecimentos, em possibilidades. Vai valer a pena ou não? Né? Para não sacrificar o paciente. É muito ruim quando você erra. Agora, claro, só não erra quem não faz. Uma hora ou outra você vai ver, nossa, que bobagem que eu fiz, né? Graças a Deus que às vezes você não tem coragem de xingar você mesmo, senão você vai xingar muitas vezes, né? E todos nós. Como é que um amigo meu falava? Esqueci como é que é. Uma hora eu falo para vocês dessa situação. Que você não deve procurar. Você deve procurar a satisfação, não a perfeição. Perfeição leva ao caixão. Você deve procurar a satisfação. Se você resolver os casos e ficar satisfeito, claro que você vai procurar sempre fazer o melhor possível. Mas esse tal de perfeição, já vou falar para vocês, viu? Quando eu estiver no laboratório, eu detesto de não, professor, eu sou perfeccionista. Eu sou perfeccionista, eu gosto. Sou preocupado. Primeiro pode ser mentira, na maioria das vezes, né? É nada, é um lambão e fica falando isso para tentar convencer a gente que faz certinho. Então, porque perfeição é Deus, gente. Por mais que você faça, por melhor que você faça, uma hora você vai fazer alguma coisa que não ficou. Não tem coitado daquele. Então não trabalha. O profissional na nossa área que falar, que é um protesista, que é um endodontista, que é um pessoal da dentística e que fez um procedimento um dia que o paciente, que não agradou o paciente, ele está mentindo. Ou então ele não trabalha, ele só lê livro e escreve o que está escrito no livro, né? Porque fora disso eu gostaria de ver ainda. Um pilar com envolvimento de furca pode necessitar de endocirurgia periodontal, núcleos... Olha só, olha isso aqui que legal. Você tem que avaliar isso junto com o paciente. Um dente que você está passando por um problema desse, mas para você sarar ele, quer dizer, sarar meia boca, né, deixar ele razoavelmente em condições de utilizar, você vai ter que fazer isso, fazer endo, fazer cirurgia periodontal, fazer um núcleo na prótese e além da coroa. Será que vale a pena financeiramente esse dente? Ou de repente, hoje está sendo muito tranquilo essa conversa porque a gente tem a possibilidade implantodôntica. Porque olha só, vamos pôr um molar aqui, uma endo de molar hoje, R$900. Uma cirurgia periodontal, não sei, vou jogar aqui, R$500. 900 com 500, 1.500. Núcleo mais coroa de porcelana, mais 1.800. Dá 2... que é 3.200 ou 3.300? Não sei. Hoje um implante bom, a Icone Morte que a gente usa na faixa de 3.000, 2.803. E o prognóstico, a durabilidade dele, muito mais favorável. Então, você tem que ter esses argumentos, conhecer, para falar para o paciente, olha, porque eu vou fazer tudo isso aqui e corre o risco ainda do paciente perder o dente. Será que é honesto? Por isso que toda essa minha fala, a gente não precisa assustar. Porque é assim, consultório, você sentou no mocho naquele dia, se disponha a fazer o melhor possível. Faça de conta que você está se autotratando, tratando os dentes da sua boca, de vez em quando lembra disso, ou da sua mãe. Porque aquilo que a gente, né, quer fazer para a gente e para a mãe não é possível, né? Aquilo que a gente não quer, não é possível que a gente tenha coragem de fazer no outro. Então, o objetivo é esse, mas ciente, porque senão você... Por isso que ele falava, satisfação, você deve procurar satisfação e não perfeição, porque se você ficar muito, sofre demais, e isso te acaba psicologicamente. Às vezes você busca coisas que são inatingíveis. O paciente busca coisas que são inatingíveis e você vai ficar sofrendo, porque ele não conhece tecnicamente as suas dificuldades. Então você deve procurar ficar a maioria do tempo, a maioria das vezes com o tratamento que você realizou, satisfeito, né? E o paciente também deve procurar esse caminho. Quando há uma destruição severa dos tecidos de suporte, envolvendo ou não as porções apicais das raízes, a extração está indicada. Buticoterapia nele. Né? O amigo meu faz... Você sabe como é que professor de prótese se cumprimenta? O professor de prótese, quando chega no congresso, com outro, né? Cumprimenta assim. Tudo bem? Né? Ou cirurgião. Luxa e puxa. E professor de dentística, você sabe, vocês não falam isso, mas professor de dentística não, né? Aí chega, se bate, oi!
Brinca não, hein, gente? Se o professor Vitor souber disso, ele me mata, né? Isso é o time da oposição que faz essas coisas. Exame da área edêntula. Características do rebordo. Então, a gente já falou lá atrás, mas é importante você avaliar a área desdentada. Tem ausência de 3 dentes, mas vai caber verdadeiramente os 3 dentes ou não? Existe necessidade de correção cirúrgica? Às vezes está o rebordo todo irregular. Precisa desenvolver ali, criar, vocês vão ver nos provisórios, daqui a pouco eu vou falar com vocês. A gente, através de instalação de coroas bem adaptadinhas, a gente pode simular ou criar as papilas entre os dentes, né, para não ficar aqueles black spaces, aqueles buracos. Então a gente pode trabalhar tudo isso. E o exame radiográfico que a gente já falou, de novo justificando, né, o que vocês podem encontrar, o próprio slide por si só se explica, não precisa eu falar. Belezura, né? Porque você vê uma boca dessa, essa paciente chegou para mim, gente, sem saber nada dessa situação. Olha para você ver que desgrama. E, ó, e vou falar para vocês, hein? Gente grande fez essas resinas aqui, ó. Mas coitado, não tem culpa nenhuma, né? Passar do tempo não cuidou, ó. Então, terrível, né? Bom, feito tudo isso, essas coletas de informações, fundamental. Modelos de estudo em asa, molda superior e inferior, teve dúvida? Na verdade, isso já deve estar montado para você fazer todo o seu planejamento, né? Essas coletas de informações somada com os modelos montados no asa, né? O modelo de estudo é um aliado e não a perda de tempo, é um aliado, gente, porque muitas das situações você não consegue enxergar. De repente você olha aqui nesse paciente, não enxerga, lá atrás tem ausência de um dente, que você só vai avaliar melhor no modelo. Um dente inclinado, com curva de SPI invertida e tudo mais, né? E depois, a partir do encerramento, pode ser discutir as dificuldades do caso, as dificuldades ou facilidades e prováveis alternativas de tratamento. Aqui quer dizer o seguinte, o paciente chegou com alguns espaços desdentados, né? Aqui na frente um espaço desdentado, outro aqui, outro ali. Se você coloca os modelos no articulador, faz uma simulação, né? Monta com um dentinho em cera ou esses dentinhos que vende na casa de material odontológico. Veja se vai caber 2 dentes ali mesmo. Talvez na região é importante você fazer uma ponte fixa. Em outro lado você fazer um procedimento implantodôntico. No outro uma prótese removível. Porque você com os modelos na mão, você tem como discutir. Professor, mas eu vou ter que fazer isso em todos os casos? Gente, seria demagogia eu falar isso aqui, né? Ninguém faz. O professor pode até falar em aula ou em curso, mas na verdade não faz, né? Casos pequenos, e depois que você tiver uma certa experiência, você vai olhar e dá sim para você resolver. Não vamos ficar aqui demagogicamente falando que 100% dos meus casos eu vou montar em articulador. Não vou. Vocês sim, vocês chegando em clínica vão montar. Mas por quê? Porque existe a necessidade, vocês não fizeram isso ainda, vocês fizeram uma montagem. Então lá o objetivo é exercitar um pouco mais e aprender o caminho certo. Porque quando você aprende o caminho certo no meio de uma mata, onde está uma fogueira, onde está alguém perdido, você vai e volta quantas vezes você quiser. Agora, se você ouviu falar alguma coisa e tenta ir por um atalho antes de percorrer o caminho principal, saber aonde que aquela pessoa perdida estava, aquela fogueira, você não consegue chegar, ou a dificuldade é maior. Mas se você já percorreu o caminho certo várias vezes, alguns atalhozinhos você pode fazer. Então depois que você já tem uma certa experiência, você vê um caso e fala, não, esse caso eu não preciso, não, dá para eu ver aqui, dá para eu discutir com o paciente, eu tenho certeza. Agora, no começo, é fundamental você saber montar o modelo no articulador, você saber qual posição, como é que se registra MH, como é que se registra RC, porque lá na frente, naquele caso que tiver uma dificuldade maior, um problema de ATM, o paciente chegou já encaminhado para você, passou por vários colegas e ninguém conseguiu descobrir, é prudente que você tome todo esse cuidado e siga o caminho mais longo, mas o caminho oficial, o caminho verdadeiro e não os atalhos. Porque para você não correr o risco de possivelmente seguir e querer fazer os atalhos e não descobrir. Porque se você faz o caminho verdadeiro mais longo e descobre, é a chance de você se tornar o melhor do mundo para ele. É esse o objetivo.
Esse enceramento a gente chama de enceramento de diagnóstico, certo? Quando você monta para diagnosticar, para ver o que pode colocar ali para ter mais poder de discussão junto ao paciente, tá bem? Então é fundamental, por isso que você, lá na clínica, mesmo sendo um elemento, eu espero que os colegas também cobrem de vocês a montagem para você manipular o articulador, manipular de novo o arco facial, moldar, é muito pouca coisa, né, gente? A experiência vivenciada durante o curso de graduação em prótese. Os modelos, então, de estudo montado em asa, claro que esses modelos vão servir para isso, e talvez para fazer as coroas provisórias nesse momento. Depois, você deverá moldar o caso definitivo, a hora que fizer os preparos, a hora que tiver tudo bonitinho, você vai moldar novamente para mandar para o protético para fazer o trabalho definitivo. Justifica-se a montagem dos modelos, né, para que você tenha um registro da situação inicial do paciente, para que você possa ter uma observação dos contatos prematuros que levam a mandíbula de RC para MH, então, aí uma avaliação de oclusão básica, mas fundamental, né? E por que a gente faz nos pacientes dentados, você monta em RC lá? Porque toda vez que a gente chama de montagem de diagnóstico, né? Toda vez que você monta em RC, na verdade, aqui é maxila, viu? Juro por Deus. E aqui mandíbula. A posição de RC da mandíbula, ela está ligeiramente da mandíbula. A posição de RC do sistema estomatognático, normalmente ela é mais posterior um pouquinho, né? Em relação a MH. MH mais à frente, RC mais posterior. Se eu monto o meu caso em RC, no articulador, se eu soltar os parafusos, eu consigo jogar os dois modelos para M e H. Porque M e H será a posição escolhida na maioria das vezes para a confecção dos meus trabalhos, principalmente trabalhos pequenos. Tá bom? Vamos entender isso. Então, mas a gente exercita lá você montar em RC, porque você consegue levar para MIH no articulador. Enquanto que se eu fizer o contrário, se eu montar em MIH, eu não consigo levar para a posição de RC, que é uma montagem de diagnóstica, né, para a gente verificar alguns problemas que possa estar tendo a nível de articular, de côndilo, certo? Observação do movimento que a mandíbula executa de RC para MH, né? Beleza. Observação facilitada das relações intermaxilares. Ver se esse paciente tem um relacionamento dente a dente, dente a dois dentes. Tudo isso dá para eu ver, né? Ver se ele é um paciente tipo, que oclui tipo em MH ou em RC, né? O professor Jobert deve ter trabalhado isso com vocês, mas se a gente fizer uma pesquisa aí na salinha, na turminha que está aí agora toda assistindo aula, 95% dessa turma oclui os dentes na posição de MIH, diferente da posição de RC. Né? Isso é a população, é a média. 98 aí para ser pessimista. Oclui o posicionamento de MH acontece diferente do posicionamento de RC em relação aos côndilos, né? Se a gente fosse definir, tudo bem? Observação dos efeitos de um possível ajuste oclusal. A gente sabe que não existe ajuste oclusal profilático, mesmo que você tenha algumas interferências, desde que você não tenha sintomatologia dolorosa, não se mexe. O time que está ganhando não se mexe. Tem um contato lá do lado de balanceio, são os contatos mais deletérios que tem. Né? Fiz movimentação para esquerda, minha esquerda, lado de trabalho, lado de balanceio, direito. Nos dentes naturais eu não quero contato no segmento posterior, né? Certinho? Estou falando certo? Eu não quero contato. Se eu tiver contato, são contatos indesejáveis. Porém, se eu verificar que o paciente tem isso, eu vou lá e desgasto? Não. Não existe ajuste oclusal profilático hoje, certo? A não ser que você olhe, né? Tem um contato lá deletério, você está percebendo que o dente lá de cima, o paciente chegou reclamando de dor, esse dente está aparecendo, tem uma recessão gengival mais grave, tem uma mobilidade, ou seja, ele tem indicativos que está sofrendo com essa manobra.
aí sim você age. Né? Aí você faz o ajuste e justifica. Se não, deixa assim. Até porque, se nós fôssemos fazer ajuste oclusal em contato prematuro, isso seria um contato prematuro, né? Na verdade, é uma interferência, porque é em movimento de lateralidade. Mas se a gente fosse remover contato prematuro, nós deveríamos remover em 98% da população. Por quê? Porque todos nós temos contato prematuro, né? A maioria, né? Aquele que não tem é os felizardos aí, que tem a posição de RC encaixada, a mesma posição que, ou seja, a hora que ele está em MIH, na máxima intercuspidação habitual, os côndilos estão centrados e não forçados. Tem um exercíciozinho que eu faço em sala, vamos ver, para a gente detectar, para todos vocês detectarem aí a posição de RC e MH. Parece galinha bebendo água, eu ainda uso esse termo, se der tempinho aqui, nós vamos exercitar para vocês verem que legal que a gente faz aqui. Ó. Eu acredito que dá para eu passar instrução para vocês fazerem, para detectar esses contatos prematuros que acontecem na posição de RC. Observação facilitada das inclinações das unidades dentais, muito mais tranquilo olhar no meu articulador. Possibilita fazer o enceramento diagnóstico, que foi isso que eu falei. E eu posso usar esses meus modelos. Se fechou com o paciente, foi lá, vendeu, doutor, seu João, quanto que é o seu tratamento? 20 mil reais. Ah, não, vou fazer desse jeitinho que o senhor falou, doutor. Então, beleza. Então, o próximo passo seria iniciar alguma coisa, né, desse paciente. E iniciar, vai fazer algum preparo, alguma coisa, essas coroas provisórias têm que estar prontas. Depois, no momento oportuno, a gente discute como fazer isso, né? Deixa eu ver. Aí, o enceramento, esse paciente apareceu pra gente, olha para você ver. Ele tinha, era ela na verdade, né? Tinha ausência de dente, ausência aqui. Esses dentes, ela tinha o sorriso invertido, é porque os lábios não estão presentes aí, mas senão vocês iam ver que esses dentes estavam curtos. O gesso aqui era o dente dela. Eu que aumentei 2 milímetros aqui, ou mais, né? Então estava invertido, porque toda vez que eu olhar no paciente, ao sorrir, eu não sou nem um exemplo de beleza, mas ao sorrir, ó, a curvatura dos dentes deve seguir o lábio. São princípios básicos para a gente construir uma prótese total. E eu falo, coitado daquele dentista que fala, não vou mexer com prótese não, isso dá muito trabalho, vou mexer com dentista, com ortodontia, com harmonização facial. Isso é um princípio básico, a gente fala. Todo dentista que sabe fazer uma prótese total, bem feita, em termos de estética, ele tem condição de fazer qualquer reabilitação em qualquer área da boca, tem noções de estética, porque isso tudo vocês vão aprender em prótese total. Mas uma das coisas que a gente busca é, né, ao sorrir, os dentes superiores devem estar alinhados com o lábio inferior. Essa paciente, a hora que ela sorria, ela não mostrava, ou mostrava muito pouco o segmento anterior e mais os posteriores. A gente chama de sorriso invertido, devido a um desgastezinho ou um posicionamento inadequado dos dentes anteriores e superiores. A gente pode melhorar muito isso hoje, né, na estética. Então a proposta foi aumentar, que eu inserei para ela, porque a proposta seria, hoje a gente até faz isso e faz um mock-up, que não vem ao caso a gente discutir aqui, que é a simulação disso em boca com a resina bisacrílica, para o paciente ver o resultado, antes de partir, sem desgaste nenhum. Depois de moldado assim, a gente faz um mock-up, não vem ao caso de discutir o que é isso, mas só para vocês entenderem, lá na boca a gente coloca a resina e o dente dela fica com uma resina clara, a resina clara e cara, mas a gente cobra por isso, né? É uma maneira de uma possibilidade, uma propaganda do seu tratamento, né? Então cobra por isso. Quanto que eu cobro hoje para fazer uma olha? Tratamento seu para fazer isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 12 mil reais. A gente vai fazer o enceramento, eu vou moldar e vou fazer uma simulação de como vai ficar. Quanto que vai ficar isso? 600 reais. Se você quiser fazer o tratamento, bem. Se você for fazer, inclusive isso para ficar mais simpático, olha, é 12 mil reais. Se você for fazer o tratamento, os 600 reais eu abato desses 12. Se você não for fazer, você só me paga 600. Até porque, nesse caso, não precisa mexer em dente, não precisa passar broca, não precisa nada. Nesse aí, né? Tem alguns casos que sim. Tudo bem? Mas para você discutir, primeiro você discute com cera, e depois se quiser uma segunda simulação, aí na boca, né? Mas esse caso aqui, ó, tá vendo esse dente como é que tá? Curva de SPI invertida também. Além desses dentes estarem para cima, lá muito baixo, então deveria ser cortado. Ameloplastia, planejamento. Tá vendo como é que no articulador é muito mais tranquilo? Como é que eu ia enxergar isso aí na boca?
A mucosa jugal aqui, a bochecha está escondendo. Agora no articulador eu vejo, olha o alinhamento, como é que tá vendo o risquinho azul? Era para sugerir, para fazer a proposta, como foi feito, de cortar esse dente aqui. Certo? Ah, professor, não poderia fazer movimento ortodôntico? Movimento de intrusão muito difícil, né? E sendo que ia demorar muito mais, ok? Para tentar. Olha o tamanho do tuber dessa paciente. O volume de osso disso aí para intruir, terrível, né? Mas enfim, enceramento de diagnóstico. O objetivo é mostrar para vocês que a gente faz isso. E nas coroas provisórias, esse mesmo caso, eu vou falar como é que a gente resolveu. Que horas são? Deixa eu ver aqui, se dá tempo a gente explicar. 16 e 26, tá. Vamos fazer um exercíciozinho aí, todo mundo, pra gente descobrir, eu vou provar para os senhores que você mesmo vai fazer o seu diagnóstico aí na sua boca. Se você tem uma oclusão RC diferente de MH. Primeiro veja o que eu estou fazendo, porque eu vou ter que erguer a cabeça para trás que nem galinha bebendo água, depois eu repito olhando, tá bom? Olha, você vai virar o pescoço para trás e vai fechando a boca devagarinho, até os primeiros dentes se tocarem. Lá atrás, por quê? Porque ao fazer esse movimento, a mandíbula vai para RC. Quando você começar a tocar os dentes bem de levinho, vai mordendo levinho, você vai ver que ele toca só em alguns pontos. Ele toca só alguns dentes, lá em cima. Deixa eu ver se eu estou enquadrado. Tô. Esses toques que você está identificando é RC. É os contatos prematuros. Tanto que aí acaba de fechar a boca lá em cima nesses contatozinhos. Depois faz isso. E escorrega a mandíbula. Se a mandíbula escorregar e vir para frente, você é um normal. É um paciente que tem RC diferente de MH. Porque a maioria de vocês vai acontecer isso. Vai estar tocando um pouquinho lá atrás. Aí você aperta, segura. Empurrando. E até porque, não se preocupe, que se você ficar naquele ponto, vir aqui para frente e ficar, você não aguenta ficar 5 minutos. Você tem dores. Porque você está identificando os primeiros contatos prematuros. Por isso que, fisiologicamente, a mandíbula, né, quando a gente estava fechando lá no início, com o aparecimento dos primeiros molares, vai criando esse mecanismo de defesa, né? Você encontra os contatos prematuros, a mandíbula vai deslocando aqui e ali. Por isso, quando você faz uma restauração alta, você deve tomar cuidado, porque senão a mandíbula vai procurar esse caminho, ir para algum lugar de maior conforto. Ela sempre vai procurar o maior número de contatos possível. Não vai nem se preocupar se vai acabar com a ATM, com musculatura. Ela vai procurar a posição de maior número de contatos. Vocês fizeram o testezinho aí? Deu para entender? Ou quer que repete? Aí eu falo que é galinha quando bebe água, né? Pega aqui. Respondam aí, porque eu não recebi informação. Ok, vou repetir. Deu para fazer aí, gente? Só um? Ou será que só tem um aí na sala? Deixa eu até ver aqui. Agora eu sei, não tem 52. Então, ó, leva para trás. E vai fechando devagarinho. Vai fechando tremendo. Frame. Você identifica os primeiros pontinhos que encostar, você não encosta não agora. São os contatos prematuros. Aí, segura aqui e vira. Aí a minha, você percebeu até o movimento. Ela sai daquela posição e vem para a anterior. Ela sai de R, lá atrás era RC. Se caminhou para frente, veio para MIH. Ou seja, você é um paciente RC diferente de MIH. Agora, se teve um felizardo aí que mordeu lá, encaixou todo mundo e movimentou a cabeça para baixo e não saiu de posição, não movimentou, está igual. Estou cheio de contato prematuro. Se tem um aí, valeu, Guilherme. Eu também. Nós temos muito em comum, viu? Se tem alguém que não identificou lá atrás, ou fez errado, ou se não possui RC igual a MIH, que é o sonho de todo oclusionista. Deixar o paciente assim, né? E qual a diferença em M? Não entendi a pergunta. A diferença é de milímetros, né?
Tolerância. Na verdade, em milímetros, normalmente a média é de 2 milímetros, tá? 1,5, 2. Depois eu tenho, na hora que a gente estiver presencial, uma aula legal não, um relatório legal de um trabalho que foi feito por Celenza, uma pesquisa para provar para vocês a importância da gente saber esses dois posicionamentos. Né? Por isso que toda a posição de MH é uma posição para nós para os dentes mais confortável, vamos falar assim, né? Mas não é para os côndilos, porque quando você está em MH, quem possui essa diferença, RC diferente de MH, na maioria das vezes não, 98%, a hora que você está aqui em MH, os côndilos não estão centrados e não forçados, está meio fora, vamos chamar assim de posição, né? Eu não gosto de definir muito RC, posicionamento onde se encontra os côndilos, porque talvez seja um assunto ainda hoje mais discutido na oclusão. Mas eu esqueci o que eu ia falar. Peraí, dando continuidade. Claro que não é uma posição legal, mas se a maioria de nós tem essa posição é porque nós procuramos um conforto maior, e o conforto maior é o maior número de contatos. Por isso que as nossas futuras próteses, sendo pequenas, mesmo até 6 elementos aí, nós vamos fabricar sempre em MIH. Porque tem um trabalho esse trabalho que eu ia falar, mas eu vou falar com detalhes. Teve um pesquisador que investigou que todo mundo antes fabricava todas as próteses em RC. Mas ele fabricava e com o passar do tempo ele começou a chamar o número de pacientes numa pesquisa, 10 anos depois, e percebeu que os pacientes saíam daquela posição de RC e voltavam para MH. E esse voltar pode ser traumático se for um metal. Como é que esse dente, essa mandíbula vem? Então, ou seja, não justifica você mudar a posição do paciente. Se ele tem MH diferente de RC, você vai fazer a prótese em MH, para ele continuar MH diferente de RC. Beleza? Para não alterar. Gente, todo mundo checou aí? Conseguiu fazer o testezinho? Que aí, se não tiver pergunta, nós vamos, que era esse último slide, nós vamos fazer a chamada. Mas deu para fazer o exercício aí ou não? Eu só tive uma resposta só do Guilherme. Ou vocês estão dormindo ou estão em outra aula aí. Você falou também, Brian? Eu nem vi. Agora sim, tá? Se não tiver, vai treinando. Depois a gente faz mais exercícios. Ok? Alguma coisa que vocês queiram saber aí, que a gente deixou meio em dúvida? Eu estou normal. Eu quero ver, viu, Gracelane? Na hora que você chegar lá, eu não vou confiar em você. Eu quero fazer o teste. Porque muitas das vezes vocês não checam adequadamente. Gente, todo tratamento ortodôntico deve ser finalizado, bem finalizado com ajuste, né? Para procurar o mais próximo disso. Mas não se preocupem também quem tiver estudante de odontologia, assim, né? Apareceu um contato prematuro hoje, já quer ir no dentista tirar. Não existe. Lembra que eu falei que não existe, hoje conceito dos oclusionistas, não existe necessidade, não existe maneira profilática, porque eu tenho contato prematuro, eu vou tirar? Porque às vezes você passa toda a vida, depende do seu limiar de aceitabilidade, vai passar toda a vida sem problemas nenhum. Agora, claro, quem